Pessoal, lembrando sobre as edições, eu falei sobre didática, as edições ligadas ao magistério, pelo MEC, eu vou até colocar depois na temática ligado à educação física e os termos educacionais de gênero. Tem várias edições, desde 92, coletivo de autores que fez um sucesso esplêndido. E tem outros livros também ligados à edição, né? Do MEC, né? Outros autores, como Moreira, o Wagner Moreira, tem outro Omar Moreira, tem outros autores que fazem sucesso nas prateleiras. É lógico, nós olharmos o nome como registro, como eu falei, que as determinadas situações. Então, essa perspectiva entre panoramas que relacionam a didática, tem as edições. Eu lembro que a didática geral tinha um livro, né, que era a edição entre o magistério e ficava nas prateleiras das escolas públicas que a gente usava como planejamento de aula entre o tempo. Por exemplo, 24 horas, 25 horas fechada de carga horária semanal. Então a gente tinha o quê? Um tempo de 1 hora, 2 horas para fazer um planejamento de aula toda vez que nós íamos para lá. Lógico, tinha momentos, né, imprevistos, improvisórios, que podia fazer uma pauta, lógico que é um campo de registro, também responsabilidade trazer, mas era algo extremo mesmo, bem profundo, não falar abismo não, porque para não exagerar, ok? Porque o campo diretório e o campo de supervisão, que tinham, né, a supervisão, né, segundo a SEDU, e os panoramas das aulas, conversava com algumas supervisoras, elas entendiam que era uma perspectiva diferenciada e pelo olhar das aulas que eu fazia, aulas práticas. Embora as práticas das aulas atividades eram também inseridas como performance participativa, entre a participativa e performance havia o conflito entre cooperação e competição. Até hoje eu tento ter esse duelo entre esse faroeste que eu falei sobre Aristóteles. Par ou ímpar? Vamos ver quem vai ganhar? Ímpar ou par? Então, entre esse conflito de gênero, que é ímpar ou par, né? Ou seja, qual é o conflito, o que vai resultar entre esses princípios de força? Aonde há um princípio, há algo que possa generalizar, mas não haver campos frequentes. Ok? Vamos lá, aqui entre as questões importantes, entre livros que nos traz sobre o futebol, que eu estava falando também, futebol, o esporte coletivo, e algumas considerações. Eu coloquei a teoria europeia e eu coloquei o que? A Júlia Guerra, os autores, Júlia Guerra e Piaget, autores da teoria europeia e outros, né, que nos traz uma temática ligada também às reflexões. Então vamos lá. Pois bem, entre esses paradoxos que relacionam a própria perspectiva entre o poder e gênero, nos traz maneiras que possam trazer uma leitura e uma releitura do nosso mundo na nossa infância, entre porradas, entre recreios, ou seja, entre discussões, debates, entre tribos ou gangues ou conceitos que colocam. Então, você falar que a sua gangue ganhou, você falar, sua própria diretora falar contigo, se você for membro de uma gangue, você não vai gostar, sendo membro do Estado. Hoje, o gangaster parece com algo esplêndido, está nos slogans no Google. É bom para nós termos essas pesquisas que traz desde a década de alemã, brasileira e outras teorias europeias. Alguns falam que é só o Brasil que é gangue, não. Aonde tem gangue, tem facção. Não vou ficar falando sobre essas questões. Vou falar sobre confecções, Vila Rosa, sobre os protocolos de treinamento, os campos metódicos relacionados ao ciclo vivido. Mas quando eu falo sobre futebol, eu estou falando por causa de quê agora? Sobre a Copa do Mundo, que vai ter aí de clubes, que vai relacionar, não sei se vai, o Palmeiras vai jogar contra o time aí de outro país. É lógico, tem que ter uma estrutura, uma segurança, o campo de pacificação. É um campo fenomenal, né? Consultei, citei até aquela autora, a Judith Butler, né? Os campos vigilianos, uma mulher. É lógico que entre os bastidores
sempre vai ter uma mulher ou um homem que pode estar apitando também o jogo, que era também outros padrões que eram debilitados em questões de apitar. Lógico que a primeira, que é a bandeirinha, a segunda bandeirinha, não sei se foi 2003, 2004, na década de 90 já estavam apitando, mas depois começou a aparecer na mídia e houve, é lógico, piadinhas, né, em questões de quê? De homens, o machismo e o próprio os outros homens, né, que nos traz também os campos feministas, que nós falamos sobre gênero. Aí nos traz uma perspectiva ali de discussões entre princípios de movimentos sociais. Quando eu falo movimento social, eu não estou estereotipando nenhum tipo de identidade de gênero, falando que movimento social faz parte da nossa história. Desde a Idade Média, desde eu falei, citei a Bíblia, desde a minha Bíblia, desde o início, não tem como falar que a própria Bíblia não tem algum tipo diferente, como eu, como você, algo diferente. Isso não traz maneira de nós sermos espancados, né? Ou caluniados. Falando diferente o quê? No momento que nós erramos na nossa vida. No momento que nós acertamos. Talvez o erro que nós erramos é um acerto para nós termos maturidade e nos trazer mais assim uma identidade da nossa dissertação. Porque a minha dissertação, é lógico que eu pedi para a própria Santiana, ela achar para mim, achar não, né? Ela enxergar lá e ver, né, pelo menos o tema, perguntar aos orientadores, professor. Embora o professor que esteja com ela lá foi um dos meus orientadores, ligado ao próprio gênero, eu não quero entrar no campo de análise, é muito chato e essas questões assim, né? Não chateal, né? Chateal nem é algo de Froebel, né? Froebel, como é que é? Nome Nobel, tem? Acho que é Nobel Froebel. É Nobel, não sei. Umas questões, lógico, nos traz nos campos de trama, dramaturgia, né? Dramaturgia, os campos teatrais, expressão corporal, identidades. Nos traz uma praça pública, né? A coordenação da educação física é uma praça pública ali, eu nu, expondo as minhas aulas e colocando uma nudez que nos traz um conceito hebraico. Imagina se eu tenho uma visão de nudez para o próprio professor de educação física, que queria falar, ué, meu filho, é muito livro de anatomia, é uma leitura, deve ter armazenado, lido muita Playboy, muitos acervos motores, ou muitas vezes pode acontecer outras fatalidades. Cada um tem os seus dons, suas maneiras de relacionar. Eu falo brincando, porque eu não sou terrorista. Tempo agora eu estava pensando, falei, eu vou fazer um treinamento hoje. Aí eu pensei, respeitando a bomba. Aí um dia eu falei brincando com ela ficou me xingou todinho, eu conhecia ela. Ela mexe com essa área, tem uma lemoa, ela tem uns cabelos parecidos com o meu, ela já estudou com godofreio com o meu, eu falei, rapaz, eu quero te perguntar, eu sei que você mexe com esse negócio aí, mas a bomba, por que a bomba aí? Por que a bomba? Essa é por causa não conheço muito a Bíblia, falei brincando com ela. Aí eu falei brincando, aí eu fiz um treino hoje, eu falei, ó, hoje onde eu vi uma bomba, né? Bomba, né? Bom, é passarinho que a pomba que ela faz limpeza, que ela faz uma limpeza muito grande. Aí o professor me botou no cabreço. O professor Salvador colocou no cabreço. Colocou assim, ó, você vai fazer o quê? Cabreço não é negócio de demônio, não, pessoal. A gente tem que saber nossa questão de identidade. Ele era área lazer, corporeidade, estudo, entendeu? Recreação. Esse negócio aí mandou eu estudar. Eu estudei vários anos que essas bombas elas são analíticas para limpeza. Elas fazem limpezas, comem, fazem limpezas, mas é um animal que muitas vezes as pessoas não podem comer, né? Eu já comi um pardal uma época atrás, mas eu comi com cachaça na época. Tá com fome, eu e meu primo Laco, o Manel, lá na roça antes do álcool lá, eu sou Moreira na época, Moreira da Silva. Então, aí eu tive que fazer o quê? Aqui pra dentro, eu estou fazendo aqui, pessoal, uma releitura da vida. Eu estou citando João Batista Freire. Da Silva. Se você vê as aulas de fisiologia, de desenvolvimento motor, é lógico, cada um tem o seu estilo de aula expositiva. É lógico, eu sou Aldo Júnior muito sério. Mas quando você sai com ele no lazer, ele que mesmo fala comigo assim, ó, esquece da sala de aula. Lógico. Lá ele fica no seu espaço de lazer e tem. Me fala que mesmo assim no espaço de lazer ainda tem um conflito de preocupação que ele tem que trazer para ele si mesmo. Então são pontes importantes em cruzadas que nós vemos, ok? Então entre a releitura, a dança, nós temos que mostrar rapidamente aqui o livro, ó.
Educação física